Olá, vamos ao próximo vídeo, falando hoje do 8.3, da IATF 16949. E se vocês ainda não se inscreveram, clique aqui embaixo para se inscrever no canal, dá o seu joinha e compartilhe também esse vídeo, clique no sininho para se manter atualizado, compartilhe com todo mundo que está envolvido aí com o sistema automotivo de gestão da qualidade, ok? Bem, como antecipei no vídeo anterior, hoje falando do 8.3, é um capítulo mais extenso, mas também a gente vai procurar falar mais especificamente sobre alguns pontos que podem trazer mais dúvidas ou uma probabilidade maior de não conformidades, tudo bem? Se vocês precisarem de um curso completo, tanto para ISO 9001 como para IATF, nos procure aqui nos contatos, tá? Que a gente pode fazer isso tanto online como também presencial. Então vamos lá. Aqui no 8.3, o que a gente tem para começar aqui a conversar primeiro é falar então sobre a aplicabilidade, Extremamente importante lembrar que para a IATF, a única situação que pode ser excluída do sistema de gestão é a parte de projeto de produto. Projeto de processo é sempre aplicável, independente do produto que você vai fazer, se o produto é seu, do cliente, se é um serviço, tá? Mas a parte de processo sempre é aplicável, tudo bem? E com relação a... Deixa eu me organizar aqui nas minhas telas. Opa. E com essas principais situações de não conformidade, aqui a gente vai destacar a questão de aplicabilidade a parte de projeto de software, os mesmos rigores que devem ser implementados, que a gente já implementa normalmente para a fabricação de peças, vai ser para a parte de software. A norma ela recomenda, ou pelo menos sugere que a gente siga ali alguns parâmetros, alguns padrões para poder fazer o desenvolvimento de software, como por exemplo SPICE automotivo ou CMMI. Também temos a ISO IEC 33020 ou a ISO IEC 15504, parte 5, tá? Mas nada disso é obrigatório. Então, para quem desenvolve software, é recomendável que siga essas normas, essas diretrizes, mas isso não é obrigatório, tudo bem? Isso tudo aqui a gente comentando, então, do 8323, que entra aqui na parte de software embarcado. Lembrando que não é qualquer produto que tenha eletrônica que vai ter software embarcado. Tá? Então, muitas vezes isso está lá na CMOS do produto, ou seja, ele tem algum tipo de aplicação, não é eletrônica, é de software mesmo, que aí sim passa a ser aplicável a parte de desenvolvimento. Tá? E esse tópico de software embarcado ele vai ser colocado em diversos pontos da norma. Tá? Aqui é só mais um deles. No 8331, a gente tem com muita frequência situações de não conformidade quando da necessidade de estabelecer metas para uma série de pontos de entradas de projeto. Então a gente tem ali, por exemplo, metas de conformidade com requisitos de produto, incluindo preservação, confiabilidade, durabilidade. Então, mantenabilidade, aliás, antes era chamado mantenabilidade, agora a norma mudou um pouco essa terminologia, ela está colocando ali como facilidade de serviços, mas é a mesma situação, ou seja, o quanto é fácil a gente fazer a manutenção desse produto que a gente está desenvolvendo. E, obviamente, em algumas situações a gente pode até entender que essas metas, ou alguma dessas metas, não seriam aplicáveis ao nosso produto. Tá? Mas é importante que a empresa analise todas essas situações e efetivamente esteja convencida de que não tem como aplicar uma meta para uma determinada entrada, ou seja, uma meta como entrada de projeto para esse produto. Tudo bem? Só achar que é difícil não vai ajudar muita coisa, não. Tá? Tem que realmente enxergar que isso não é aplicável. E em relação ao 8332, entradas de projeto de processos de manufatura, aqui a gente tem um pouco diferente ali, tecnologias alternativas de manufatura. Às vezes o pessoal engasga um pouco nesse aspecto, mas na maioria das vezes o pessoal tem que analisar a possibilidade de
implementar alguma tecnologia alternativa, até porque isso às vezes, o custo, né, por uma tecnologia nova pode se tornar inviável, né, em relação ao preço que tem que ser cobrado pela peça. Mas como entrada de projeto, né, a gente tem que parar para analisar isso daí. Né? Então isso é o ponto importante. No que diz respeito a características especiais, lembrar que isso tem que estar distribuído em toda a documentação da produção, né? Então desde o planejamento da FEMEA, que isso não vai na produção, mas é importante, é dali que se origina, né, a criticidade das características, para a gente saber a severidade, que eventualmente o cliente já apontou para a gente, ou nós mesmos, né, vamos identificar uma característica especial, né, por uma questão de segurança ou regulamentação, e isso deve estar sendo permeado, né, em toda a documentação da produção, inclusive, né, para os nossos fornecedores, né, numa situação que você tenha projeto de um produto e alguns componentes, né, ou matéria-prima, que vão ser fornecidos por fornecedores, tá, e essa característica especial vai ter que ser comunicada para esse fornecedor. Então isso é também bastante importante. Em relação a monitoramento, aqui é muito comum a alta direção não participar. Né? Então, quando a gente chegar lá no 9.3, a gente vai falar um pouco sobre isso. Né? Ali eu tenho uma lista de tópicos da norma que exigem a participação da alta direção, né, de uma análise crítica da alta direção, e que a gente pode juntar tudo isso, né, numa análise crítica, né, anual, semestral, né, seja como for. Cuidado que tem requisitos de clientes, né, que determinam que alguns tópicos devem ser tratados mensalmente, tá, mas isso vamos tratar lá depois. E aqui é um ponto onde a autodireção deve fazer o monitoramento do desenvolvimento. Isso pode ser feito através de situações bem específicas, né, como por exemplo as famosas reuniões, né, mensais, ou sei lá, em cada fase de projeto. Ou a gente pode aproveitar, né, para quem vai implementar o APQP, já usar aquela mudança de fase. No final de cada fase do APQP, a gente tem lá uma exigência da análise, né, pela gestão, né, pela agência. Né? Então, usando o próprio APQP, né, como modelo, né, poderia ser utilizado aquela passagem de fase, tendo a participação da alta direção para receber as informações sobre o andamento do projeto. Tá? Isso que é o ponto importante nesse tópico, e com muita frequência ali a gente vê o pessoal fazendo o monitoramento, mas não tendo a participação, ou no mínimo os registros, né, de monitoramento, não evidenciando a participação da alta direção. Tá? Então aí é problema sim. Aqui em relação à validação de projetos e o desenvolvimento, atenção em relação a normas que eventualmente possam ter para o produto. Né? Às vezes clientes especificam normas específicas também. Protótipos sem problema. Processo de aprovação de produto. Isso vai depender muito da metodologia que o cliente exige, né, do fornecedor, ou seja, do nosso sistema de gestão. Então, o que a gente tem mais comum aqui no Brasil, pelo menos aqui no Brasil, é a PIPAP e VDA2, né? Isso também acontece com uma certa frequência, mas o mais comum é o PIPAP. E aí tem outros pontos da norma também aqui que, implementando adequadamente o PIPAP, a gente acaba atendendo esses pontos da norma também. Tá? 8351, deixa eu ver aqui o que nós temos de mais complicação. A gente tem uma série de tópicos, né, para poder originarem ali análises, né, da organização. Tem muita saída pertinente ao projeto. E um ponto eu acho que é extremamente importante, que de vez em quando a gente vê o pessoal pecando, né, isso vale tanto para ISO como para IATF. Eu não lembro se eu comentei isso no vídeo da ISO, né? Então aqui em cima a gente vai colocar o vídeo da ISO, para vocês poderem também ter acesso ao que a gente não está comentando aqui agora para a IATF. Mas eu costumo citar que nós devemos trabalhar em cima de 3 pilares. Né? Então, todas as entradas, ou seja, as necessidades para aquele nosso projeto vão ser colocadas lá no começo, são as entradas. Para todas essas entradas nós teremos saídas, né, correspondentes, que a gente possa fazer uma correlação entre elas, e uma verificação. Ou seja, essa verificação faz uma análise se
essas saídas estão atendendo ou não as entradas. Claro que a gente pode ter uma saída que atenda duas entradas, ou duas saídas para atender uma entrada, isso, né, não é uma relação matemática ali, né? Mas o importante é que para todas as entradas que foram colocadas no projeto, ou seja, aquelas demandas, aquelas necessidades, a gente tem que ter uma saída específica para isso, né? E uma verificação para dizer se está ok ou não. Ou seja, eu como auditor numa organização, às vezes eu tenho que fazer essa verificação. Eu falo, não, né, não é o auditor ou alguma outra pessoa dentro da organização que vai, quando for na parte de projeto, fazer a sua verificação. Não, o próprio desenvolvimento, o processo de desenvolvimento de produto vai propiciar registros de verificação, né, para ter certeza absoluta que todos os requisitos de entrada do projeto foram atendidos. Né? Então esse é o ponto importante em relação a ter todas essas saídas, né? Em relação a 8361, o importante aqui é a gente lembrar das regras, né, de PIPAP ou VDA 62, né, para poder fazer essas alterações, notificar as pessoas envolvidas e principalmente em muitas situações a gente tem que ter a aprovação do cliente para poder implementar algum tipo de mudança, né, qualquer tipo de alteração em relação ao produto, processo, né, ou a própria fábrica, né, fornecedores de matéria-prima ou de componentes, né, a fonte de fornecimento. Então, para toda e qualquer mudança ali, né, eu vou lembrar agora do manual PIPAP, né, ele está muito pesado, digamos assim. Né, time que está ganhando não se mexe. Então, se está dando certo desse jeito, vamos manter. Quer fazer qualquer tipo de alteração, né, ou o cliente vai solicitar algum tipo de alteração, então isso tem que ser feito de uma maneira planejada. Se a solicitação, né, por alteração nossa ou do nosso fornecedor, a gente tem que, no mínimo, notificar o cliente para saber se a coisa pode ser implementada ou não. Tudo bem? Então, então é isso. Não se esqueçam, então, de se inscrever no canal, dar o joinha de vocês, clicar lá no sininho para poder se manter atualizado em relação aos próximos vídeos e até o próximo vídeo falando do 8.4. Um abraço.